abençoando esta casa de oração. Eu vim também com minha esposa, de falar do outro lado, lá no finalzinho. Fabiana, minha filha Bianca, a de azul, ó. Amém? Sem mais delongas, eu quero pedir aos irmãos que tomem a sua Bíblia Sagrada. Abra em Neemias, capítulo 1. Verso de número 1. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Eu vejo uma igreja animada pelo Espírito. Eu vejo uma igreja cheia da presença de Deus. Eu vejo uma igreja onde tem aqui, ela é repleta de verdadeiros adoradores. Aleluia. Então você tem liberdade de glorificar e exaltar. Você tem liberdade de entoar louvores ao Senhor até mesmo nesse momento da palavra. Amém? Glórias a Deus. O tempo todo o crente adora ao Senhor. Verso número 1, capítulo 1, diz as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aquele que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no campo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, estamos diante de um texto que narra o retorno de Babilônia.
Nós sabemos que Judá, ela foi deportada em 3 levas para a Babilônia. E em 3 levas também o Senhor faz com que Judá venha regressar. A primeira leva, nós sabemos que o Senhor havia dado uma palavra a Isaías, dizendo que levantaria Ciro, ungido do Senhor, e que ele daria um decreto de que o povo viesse a voltar para a sua terra. Então, o decreto de Ciro volta uma leva, e com Zorobabel, que reconstrói o templo do Senhor. Nessa leva, a Bíblia fala que ao reconstruir o templo, as pessoas, principalmente as pessoas mais avançadas de idade, ficaram como que entristecidos, porque viam antes uma glória que havia descido sobre um templo formado pelas mãos, elaborado dentro do reinado de Salomão. Veja bem, ali na edificação de Salomão, naquele tempo, a glória desceu. Os sacerdotes não podiam se conter. As experiências que antes eles tinham naquele tempo era glorioso. E o aspecto que eles tinham a respeito daquele tempo era algo formidável. Mas a Bíblia fala que por praticar iniquidade, e a nação se curvar diante de outros deuses, a idolatria, então o Senhor levantou profetas para exortar. Entre eles nós vamos mencionar Jeremias, que na sua primeira visão ele vê uma panela, e essa panela estava fervendo no sentido do norte. E ali mesmo o Senhor disse: olha, trarei do reino do norte o reino que destruirá Jerusalém. Cumpriu essa palavra. A segunda leva, a gente sabe que é no período de Artaxerxes. Artaxerxes dá autorização para um sacerdote chamado Esdra regressar à terra natal, junto com ele, grandes sacerdotes, e eles começam agora a aplicar a lei do Senhor. Antes já havia templo por meio de Zorobabel, agora existe um regime religioso por meio de Esdra, o sacerdote, o escriba. E agora, na terceira leva, essa leva vai ser direcionada, vai estar sob a liderança de Neemias. Neemias, ele vai regressar à sua terra natal. Neemias vai ter o intuito de reedificar politicamente. Neemias vai ser levantado como um governador posteriormente. Neemias é aquele que vai reconstruir as muralhas. Irmãos, para a cidade de Jerusalém, as muralhas eram muito importantes, porque representava segurança, representava uma identidade, representava algo para a cidade de Davi. As muralhas representavam as mãos do Senhor, e estar quebrado significa estar vulnerável. Eu quero aplicar isso para a sua vida nessa noite, pois pode ser que algumas muralhas na sua vida tenham caído, algumas muralhas na sua vida tenham de alguma forma se abalado, mas saiba de uma coisa: na história da redenção se levanta o Senhor que restaura a sua vida, restaura a sua casa. Pode ser que dentro da sua casa você está vivendo como que muralhas caindo. Pode ser que dentro da sua casa, ou até mesmo na sua vida conjugal, a contenda, a discussão tem acontecido, e parece que as coisas estão como que ruindo, trincando, as muralhas estão trincando. Mas creia, clama ao Senhor, porque é o Senhor que restaura casamento. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que cura, que restaura. Pode ser que as muralhas que tenham caído na sua vida, que se findou na sua vida, seja a saúde. Nós conhecemos, a igreja deve conhecer Jeová Rafá, o Deus que cura, aleluias.
Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que restaura a saúde, dá vista ao cego, levanta aqueles que estão prostrados, dá força ao cansado, exaurido. Irmãos, você adora e exalta ao Senhor, que tudo pode ser que as muralhas estão como que derrubadas na sua vida financeira. Veio um ladrão, roubou, minou, mas sabe de uma coisa, você serve ao Deus, o Deus da restituição. Você serve ao Deus que te coloca de pé e diz: tem coisas novas para você, tem coisas maiores para a sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira fé. Antes você orava com a chama do primeiro amor, antes você adorava, o coração estava sincero, a lágrima descia e não era por tristeza, era por alegria na presença do Senhor. Hoje, nessa noite, o Senhor diz para a sua vida: trarei tempo novo, trarei um tempo novo. A glória descerá sobre a sua vida, sobre o seu coração. Ele trará um tempo novo de restauração. Quem crê, diga glória a Deus. Porque Deus é Deus de promessa. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: você serve a um Deus de promessa. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele liberou, Ele zela para que a palavra se cumpra. Aleluia! Sim, a sua palavra não volta vazia. Ela é viva e eficaz, mais potente do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de alma, espírito, juntas e medula. Ela faz o impossível, ela toca naquilo que é inseparável, onde o bisturi do homem não pode tocar, o Senhor toca, aleluias. Onde, irmãos, o psicólogo não pode alcançar, o Senhor alcança, porque foi o Senhor que te criou. Ele te criou para a exaltação do nome dele, aleluias. Pode ser que os muros que você está vivendo, que estão derrubados, seja a sua vida emocional. Irmãos, há muitos vivendo depressões, há muitos vivendo patologias na alma, viveram traumas e estão travados, bloqueados, estão amedrontados, vivendo depressões, ansiando por vida, mas não enxergam sentido na vida. Saiba de uma coisa: você serve ao Senhor, que toca na sua alma, que te levanta e te cura. Nessa noite você crê, saia desse lugar com o teu milagre, aleluia. Irmãos, nós estamos aqui para falar a respeito de oração. É uma conferência de oração. E o texto que nós lemos é uma oração, e uma oração veemente, uma súplica, um clamor diante do Senhor. O próprio Senhor diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É um texto que diz: o que não subiu ao coração do homem, não, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração dos homens. São essas as coisas que o Senhor tem preparados e revelado na face de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que faz com que venhamos a estar debaixo de uma nova tutela de libertação, debaixo de uma nova tutela no Espírito Santo, de forma que não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias! Você não carrega nenhuma maldição sobre a sua vida, porque é o Senhor que mesmo restaura as muralhas do teu coração, as muralhas da sua vida espiritual.
espiritual, as muralhas da sua família. É o Senhor que restitui. Neemias se destaca como um intercessor. Sendo ele um intercessor, é interessante o significado da palavra, do nome Neemias é o Deus, o Senhor que consola, que conforta. Como é bom servir ao Senhor, porque às vezes estamos tão atribulados, exauridos, cansados, e precisamos de um alento para a nossa alma. Como é bom servir ao Senhor de uma forma íntima, porque pode ser que em um determinado momento não estou bem. Não é sempre, irmãos. Às vezes vivemos como Davi, altos e baixos. Às vezes somos como que inconstantes, mas temos socorro bem presente na hora da angústia. Temos um consolador, oramos paracletos, ou outro consolador que foi enviado para a igreja do Senhor para monitorar a obra da redenção na igreja do Senhor. Aleluia. Uma coisa que nós entendemos aqui é que a oração de Atos, capítulo 5, verso 16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu quero te dizer, continue orando ao Senhor, porque todas as suas lágrimas Deus tem colhido. E ele fala assim: como eu restituí a nação de Israel, levantando, restaurando as muralhas, também, irmãos, o Senhor vai restituir, irmãos, de forma que para cada uma lágrima que correu sobre o seu rosto, o Senhor dará um sorriso, o Senhor dará irmãos, um sentimento de contentamento, de completude, porque vale a pena servir a este Deus. Aleluia. Neemias é um intercessor nato, um intercessor que nasceu no coração de Deus. E eu estou aqui muito honrado em estar diante de uma igreja que é chamada para intercessão. Eu estou aqui muito honrado em ver que há pastores que estão direcionando a igreja para a oração. Por quê? Porque a oração, irmãos, a nossa carne combate contra, é antagônica. Irmãos, oração é algo que a carne não deseja, mas o Espírito se enche, e eu creio que o Senhor dará uma nova história, um novo momento sobre esse ministério, porque irmãos, todos aqueles que se colocam a buscar um avivamento devem antes orar. E se vocês estão orando, irmãos, isso é indício de que o avivamento está por perto. O avivamento vai chegar, o avivamento vai acontecer na sua vida. Aleluia. O que é ser um intercessor, irmãos? Nós vamos ver aqui o texto de Neemias nos revela um intercessor. E o que é ser intercessor? Intercessor é aquele que se coloca, irmãos, no lugar dele. Intercessor é aquele que se move, ele não permanece inerte, ele não permanece parado, mas ele se move. Por quê? Porque ele é nascido no coração de Deus. O próprio Jesus falou isso à mulher samaritana, João capítulo 4. Irmãos, ele fala, a hora é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. O que o Senhor fala para Nicodemos, João capítulo 3, que todos aqueles que é do Senhor nasceram de novo da água e do Espírito. O vento sopra e não se sabe de onde vem, não se sabe de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu quero te convidar, coloca as suas mãos assim para cima. Irmãos, está soprando aqui o vento, imagina, na conjectura. Tenta pegar esse vento, tenta agarrar esse vento. Digo, não dá, assim vai ser você. Ninguém vai te parar, porque você é um vento, um haste na mão de Deus, um vento na mão do Senhor. Você é soprado e ninguém vai te parar no meio da caminhada. Neemias está provando disso. Ninguém para a obra
o Senhor está iniciando. Se Ele iniciou uma obra na sua vida, Ele também vai aperfeiçoar, porque Ele é fiel. E não me devassa da Manassé. E delúbio face ante vasta. O que é intercessão? Intercessão é estar diante de, intercessão é estar no lugar de, e plantear, é se colocar no meio do caminho. Eu estou vendo mulheres aqui de oração que estão se colocando no meio do caminho, dizendo: na minha casa, Satanás, você não entra na maçéria, porque o Senhor prometeu vitória dentro da sua casa. O Senhor promete salvação. Será salvo tu e a tua casa, a tua casa. O Senhor está aqui e eu sinto a glória e a presença dEle. E cada chunga na devassa, a delúbio de cada pastora banana. Vemos aqui, irmãos, algumas atitudes, algumas prerrogativas de um verdadeiro intercessor. Alguém que ora e se coloca na brecha. Primeira coisa é que todo intercessor, ele é altruísta. Ele é aquele que tem empatia, porque ele consegue se mover. Veja bem, todo nosso Senhor, ele tem compaixão, porque ele se move para e se coloca, se projeta no lugar dele. Perceba bem, irmãos, porque todo intercessor tem essa paixão, assim como Neemias, de se colocar no lugar dele, se apresentar para curar e sarar algo. Irmãos, eu estou vendo o Senhor aqui, achando aqueles que estão se colocando na brecha para restaurar, para curar, para transformar, para salvar, aleluias, para transformar de uma forma extraordinária, aleluias. Tal atitude exige de todo intercessor algo que a gente diz ser um despreendimento. Por quê? Porque todo aquele que é chamado para intercessão, para oração, ele mesmo consegue se renunciar, ele consegue se esvaziar, para que o Senhor use ele de uma forma especial, para que o Senhor use de uma forma extraordinária. E o que o Senhor está planejando fazer nessa igreja e na sua vida é algo extraordinário, é algo que, irmãos, não dá para entender o que Deus quer fazer na sua vida, aleluia. Veja bem, porque a primeira atitude de um intercessor é olhar para fora e não olhar para cima. Isso vai contra a natureza do homem. Naturalmente somos antropocêntricos por natureza. Por natureza somos chamados, não somos criados dessa forma, mas debaixo do pecado, ou seja, estando debaixo do pecado, todos olham apenas para cima. É isso que acontece. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, ou você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela mesmo, por natureza caída adâmica, ela mesmo expressa isso. Por quê? Porque está intrínseco na natureza do homem ser egoísta. E, irmãos, intercessor vai contra, irmãos, essa natureza, porque ele consegue sair desse, ele consegue se esvaziar, ele consegue deixar o seu pedestal, ele consegue sair da cadeira mais elevada para servir e interceder, aleluia. No reino de Deus, o mundo é inverso, porque naturalmente todos aqueles que são maiores estão por cima, estão como que sendo servidos. No reino de Deus é diferente. Os maiores servem, os maiores se inclinam à mesa e lavam os pés, os maiores eles beijam os
vê o que ninguém está vendo. Ninguém está vendo as muralhas serem construídas. Mas Neemias, alguém visionário, tem visão, não anda por vista, anda de forma sobrenatural, está vendo a restauração. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nem todo mundo vai enxergar o teu milagre. Por quê? Porque o teu milagre é preparado, moldado para você viver. Irmãos, Neemias via o que as pessoas não conseguiam enxergar. Perceba que Neemias, quando ele recebe graça diante de Artaxerxes, ele vai com cartas para poder pegar madeira e construir. Veja bem, quando ele chega na cidade, a ninguém fala, mas ele começa a olhar para as muralhas. Pastor Marcos começa a ver as fendas, começa a ver as portas quebradas. É no oculto, aleluia. Isso é um intercessor, é no oculto, quando ninguém está vendo, aleluia. Ele está lá, ó, aleluia. Ele está planejando, ele está ali mencionando o que ele vai fazer, aleluia. Ele está ali qualificando, ele está ali identificando a situação, ele está ali dizendo para o Senhor como é que a gente vai fazer isso. E o Senhor mesmo separa essas pessoas que aparentemente são loucas para manifestar o poder dele, porque o Senhor não veio para os sãos, ele veio para os pequenininhos, aqueles pequenos, aqueles que não são nada, para manifestar a glória, a sabedoria dele, aleluia. Sabe o que eu entendo? Que o intercessor, quem que ora, ele não precisa estar em destaque. Pode ser que ele esteja lá atrás, você está lá no anonimato, ninguém está te vendo, mas o Senhor está fazendo a obra. Irmãos, e a casa não cai, porque ele está achando alguém que está no anonimato. E a gente vê, pastor Marcos, nas igrejas, as pessoas batendo cabeça, as pessoas buscando enaltecimento, exaltação, buscando isso aqui, aleluia. Mas se você não tiver isso aqui primeiro, Deus não vai te dar isso aqui, aleluia. Por quê? Porque a obra é dele. Neemias vê o que ninguém está vendo. A oração de Neemias era uma oração sincera, perceba isso no texto. Uma oração que se expressa de uma forma na íntegra, o que ele é, íntima. Ele não se limita a palavras rebuscadas, não. Ele está ali com palavras simples diante do Senhor. Ele diz, começa a orar dizendo, Senhor, demonstra um desejo que ele tem. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, o verdadeiro intercessor sabe exatamente onde ele deve estar e o Senhor deve se assentar. O verdadeiro intercessor, ele não passa à frente de Deus, ele está à disposição de Deus para Deus manifestar nele o poder, a glória, e a glória não dele, mas a glória do Senhor sobre ele, aleluia. Perceba que nessa fala eu quero dizer que a oração dele é algo tão genuíno que ele consegue fazer confissão de pecados. Irmãos, é algo difícil, principalmente para quem está vivendo a culpa, abrir e confessar pecados. E é interessante isso, porque ele mesmo, ele diz, nós pecamos, eu primeiramente pequei. Ele se colocou em primeiro lugar. Ele fala, eu, Senhor, pequei. E depois ele posteriormente diz, teu povo pecou. Por quê?
porque ele tem responsabilidade com Deus. Ele não está cultuando a Deus com uma margem de segurança. E existem pessoas que estão cultuando a Deus com uma margem de segurança, pseudo-segurança, porque eles falam, até aqui o Senhor governa, mas aqui o Senhor não pode tocar. Até aqui, na minha sexualidade, ele não toca. Ele pode tocar em todas as áreas da minha vida, mas na minha vida sexual, isso compete a mim, não, irmãos. Isso é indício de que há necessidade de um novo nascimento. Porque quem nasceu de novo não nasceu da terra, não nasceu da vontade da carne ou do homem, nasceu do alto, nasceu das alturas. Ele vê de forma, ele reina com Cristo nas regiões celestiais. E a Bíblia aqui atrás, o próprio Senhor libera toda sorte de bênçãos espirituais, porque quem nasceu de novo não está mais aqui, a sua mente está em Cristo, onde Ele está assentado em glória. Então, irmão, por mais que haja promessa na minha vida de ter um bom salário, de ter uma boa casa, de ter algo especial financeiramente, mas isso não nutre o meu coração, ou não diga quem eu sou diante de Deus. O que dita o que eu sou diante de Deus é o que se passou primeiro aqui. Primeiro eu entendi o Evangelho, fui confrontado, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei diante do Senhor, deixei, porque está escrito que todos aqueles que confessam os seus pecados e deixam, encontrarão de Deus restauração. Provérbios capítulo 28, verso 3. Irmãos, não há perdão sem confissão. Você dirá assim, mas aí, Jesus me perdoou no Calvário. Só que você acha que essa graça é barata? Não. Jesus te perdoou, mas Ele exige que você confesse Ele publicamente. Eu não digo receber, eu não digo aceitar, é receber Ele, porque Ele é o pão da vida que é enviado para todo aquele que nele crê. Todo aquele que recebe jamais terá fome, todo aquele que se alimenta dele jamais terá sede, porque Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome, Ele é o pão da vida que sacia a nossa sede, é Ele que traz contentamento, Ele que realmente traz completude ao nosso coração. Aleluia! Essa é a característica que nós vemos aqui em Neemias. É que Neemias sabe reconhecer a autoridade de Cristo. Ele sabe reconhecer a autoria de Deus. Irmãos, o que Deus até planeja? Ele está anelando manifestar os dons dele. Mas por que a gente está vendo uma grande falta de cura no nosso meio? De sinais no nosso meio? Irmãos, eu vi isso na minha infância. Paralítico andar. E a gente fica se questionando por que não está acontecendo. Por quê? Porque a gente quer atribuir as coisas de Deus. A gente quer afirmar que a autoria é nossa, foi eu que fiz. O que eu vejo é que Deus usa pessoas que estão vazias de si. Pessoas que decidiram se esvaziar para Deus encher. A gente acha que é planejamento, é vontade de Deus encher toda a casa, mas Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória dele, o assento, a primeira cadeira é dele. Aleluia. Perceba que o desejo dele é ser o primeiro, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele permite que venhamos digamos, sentir a sua glória, mas a glória continua sendo toda dele. Eu continuo e eu creio, essa igreja segue crendo nos dons espirituais. E eu sei, Deus tem planejamento de usar pessoas aqui em profecia. O Senhor quer usar pessoas aqui e abrir, descortinar
a visão espiritual para ver o sobrenatural. Vocês estão orando, vocês estão jejuando, vocês estão buscando, e o Senhor vai manifestar essa glória, mas Ele está procurando a quem Ele possa manifestar. Aleluia! Neemias, ele reconhece que a glória é dele. Perceba lá no capítulo de número 6, quando a muralha é construída, capítulo 6, verso 15, diz: acabou-se, pois, o muro, ao 25 de Elul, em 52 dias. Em 52 dias eles reconstruíram, repararam as muralhas, como vocês estão fazendo aqui. Vocês estão reparando as muralhas da vida de vocês. Mas perceba no verso número 16: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quem fez, irmãos? Deus. É o Senhor que faz. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento, irmãos, é Deus. Aleluias. Irmãos, nós não somos chamados para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quem convence não vai ser você, vai ser Deus lá. Aleluias. Ele vai estreitar, Ele vai trazer marido para casa, Ele vai trazer filho para casa, Ele vai trazer parentes para casa, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai fazer, e não é você. Você se coloca na brecha, mas quem faz é o Senhor. Aleluia. Perceba que Neemias, nesse verso número 15, capítulo 6, verso 15, ele está atribuindo a conclusão do serviço ao próprio Senhor. Ele não toma a glória para si, ele está vazio de si. Por quê? Porque é Deus que está sendo glorificado, aleluia, em toda a obra, aleluia. Perceba bem. E a quarta coisa, uma quarta virtude em todo intercessor, é que ele é inconformado. Quando Anani, um dos seus irmãos, foi ter com ele, revelou a natureza da situação de Judá, daqueles que ficaram no cativeiro, que ficaram lá, digamos, ficaram na terra, ficaram em grande miséria. O que ele teve? Angústia. Ele se entristeceu, ele se comoveu no coração. Sucedeu que ele, ouvindo as palavras, ele se assentou. O que é assentar, irmãos? Ele não se assentou para sorrir, para descansar, ele se assentou para chorar. O Senhor está aqui procurando pessoas que desejam viver aquilo que Ele está vivendo, chorar com Ele as agonias que Ele está vivendo. Como Paulo fala: combate comigo, filho, o bom combate como bom soldado, Timóteo. O Senhor está aqui procurando soldados que estão dispostos a sofrer com Ele na guerra. Porque, irmãos, todo sofrimento do cristão não produzirá morte. Todo entristecimento do cristão é para a vida, irmãos, e não para a condenação. Ele se assentou e chorou, e lamentou muitos dias. Esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele se moveu em uma agonia, em uma angústia que tomou conta do coração dele. Ele começou a interceder. Por quê? Porque ele sentiu a urgência da solução. Perceba, irmãos, que ninguém vai ter a concepção da urgência como você. A dor está em você. Irmãos,
É o seu casamento que está sendo destruído. É a sua casa que está sendo ferida. É você que está se cansando. É você que está praticamente batendo como dando murro de ponta de faca. É você que está se ferindo no meio do caminho. E é você, começa o milagre por você, porque é você que Deus quer restaurar, é você que Deus chamou para colocar, encontrar na brecha, é por você que Deus quer fazer o milagre, aleluia. A gente fica como um crente que tem paz nas mãos. Não, essa palavra é para o irmão que está do lado. Mas irmãos, quem recebe nessa noite? Aleluia. Você é a coluna dentro da sua casa. E a casa não caiu porque ele achou alguém que está inamovível, alguém que está orando, alguém que se colocou à disposição de Deus, alguém que quer que Deus restaure a casa. Você que é a coluna de Deus, continue perseverando em oração. Você que é a coluna de Deus, não se conforme com a situação. O que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12? Rogo-vos pela compaixão que é em Cristo Jesus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ele fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com tudo aquilo que a gente está passando. A gente não pode se conformar. Você não pode se conformar com o que você está vivendo, as crises que você está vivendo. Seja destemido, seja valente, seja como Davi, que foi diante de gigante, mesmo que diante das concepções dos homens, ele seria abatido, mas ele servia ao Deus, o Senhor dos exércitos. Ele servia ao Senhor. Ele diz: eu vou a você com o poder, em nome do Senhor dos exércitos. Por quê? Porque em prontidão está o Senhor com grandes exércitos, aleluia. Quando o profeta ora para que seja dado visão ao moço Geazi, o Geazi vê o quê? Vê um grande exército, carros e cavalos de fogo. Irmãos, o que está diante de ti é maior do que o mundo. O que está dentro da sua casa governando é maior do que a depressão, é maior do que a tristeza, é maior do que a separação, é maior do que a frustração, é maior do que tudo, aleluias. E você pode, irmãos, em Cristo Jesus, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus te ungiu. As portas do inferno não prevalecerá contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua vida espiritual, contra a sua vida financeira, contra a sua vida. Portas do inferno é o quê? Quando se fala porta, a gente coloca portas nas nossas casas. Por quê? Proteção. O que o texto está dizendo? As portas do inferno não são as nossas portas. É as portas do inferno que não vão prevalecer, elas não ficarão contidas, aleluia. Por quê? Porque aí está você em ataque, não em defensiva. Porque é o diabo que está em defensiva, aleluia. Porque a Bíblia fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que lutam, que habitam nessas regiões aqui, enfim. Mas você foi chamado em Deus e está governando com Cristo nas regiões celestiais. E sobre você já foi liberado autoridade, aleluia. O que o Senhor fala é: me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ou seja, o que ele está dizendo: eu garanto, não vão te abater, não vão te machucar, não vão te parar no meio do caminho. Por quê? Porque o que eu faço na sua vida vai além das forças daquele que resiste. Aleluia! Todo intercessor prova de um milagre extraordinário na sua vida, uma comunhão plena. Ele é inconformado.
Exemplo disso é a angústia de Paulo. Paulo, o que ele fala na carta aos Gálatas? Ele está dizendo, olha, eu oro, eu desejo. Gálatas capítulo 4, verso número 19, diz, eu desejo, eu sinto como que dores novamente de parto por vocês. Por quê? Porque o prazer meu é que Cristo seja formado em vocês. Fica formado. Aleluias. Nós adquirimos novamente a forma. Aleluias. Somos formados. Cristo é formado em mim. Aleluias. Cristo é formado em você. De forma que já não vive mais você, mas Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive em você. Então quem garante a restauração, quem garante o milagre, quem garante que você vai vencer é o próprio Cristo que vence em você. Você é como cartas vivas na mão do Senhor. Você é chamado para anunciar a glória de Deus. Aleluia. Quinta coisa que a gente vê aqui, quinta atitude de todo intercessor, é que todo intercessor, ele é constante. Ele não é inconstante. Perceba no texto que ele fala dia e noite. Dia e noite significa que ele perseverava, ele não era inconstante. Era a natureza do homem ser inconstante. Mas é o Senhor que, levando-nos a viver uma vida de intercessão e oração, nos leva à constância. Porque não é uma prerrogativa nossa, são atributos que nos é concedido no poder do Espírito. Perceba bem, a nossa carne combate contra a oração, contra o jejum. A nossa carne combate e cabe a nós decidir quem vai vencer nessa história. Lembro de uma história, uma certa feita, de um homem que tinha, e essa história é bem antiga, que ele ganhava a sua vida como lutas de cães, de animais, né? Cães. Ele tinha um amigo íntimo. Toda vez que ele queria ganhar um dinheiro, ele estava ali, apostava justamente e era batado. Não entendendo o amigo, ele fala, olha só, toda vez que você aposta no cão branco, ele ganha. E o que está acontecendo? Porque eu apostei no preto e ele não ganhou, mas você, no dia seguinte, você aposta no preto e ele ganha. E eu vi que o branco é mais forte. E aí ele deu um sorrisinho e falou, olha só, quando eu quero que o branco ganhe, o que eu faço? Eu deixo o branco com fome. Quando eu quero que o branco ganhe, eu deixo o cão preto com fome. E alimento só o branco. Irmãos, qual é a didática? Qual é o ensino aqui? Se você quer que o seu espírito vença, alimenta ele com jejum, com oração. Porque aquilo que é trevas na sua vida vai ter que parar. Se você quer que vença, irmãos, se você quer, porque é você que decide quem vai vencer na sua vida. Sim, isso compete. Aí você pode dizer, compete a Deus. Não, porque Deus já delegou em você a autoridade. Deus não anula a sua responsabilidade. Deus não vai contornar a sua responsabilidade. O que cabe você fazer, o que cabe você agir, Ele não vai fazer por você. Agora, o que cabe Ele fazer, pode contar. Por quê? Porque Ele está em prontidão para fazer o milagre. Agora, toda a cooperação Deus já nos dá. Para todo processo de intercessão, Ele nos concedeu quem? O Espírito Santo. Você lembra que na carta aos Romanos, capítulo 8, o Espírito Santo intercede por quem? Por nós. Com clamores, palavras que não dá, foge da elucubração humana, da capacidade intelectual humana. Ele intercede por nossos clamores e espírito. Nós temos esse Espírito que clama em nós. O que está em Apocalipse?
o Espírito e a noiva intercedem junto, dizendo: Maranata, aleluia, estou dizendo Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva diz: vem. Nós temos na intercessão, na oração, a colaboração do Espírito Santo. O que está lá em Gálatas capítulo 4, dizendo que nós recebemos o Espírito de adoção, que clama em nós, Abba, Pai. Ele coloca em nós um clamor, Paizinho. É uma afeição, uma afinidade que nós temos com Ele. É uma intimidade que nos leva a clamar e o Senhor responder. O que Ele diz? O próprio Senhor diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Ele está ensinando você a pedir, porque a carta aos Hebreus diz que todos aqueles que se achegam a Deus devem chegar crendo que Ele é um Deus galardoador, que ama abençoar. Jesus, Ele não despreza quem é pidão, quem ama pedir. Ele honra aqueles que sabem pedir e pede com precisão. Continua pedindo pela sua casa, porque Deus vai te atender. Aleluia! Como Neemias, o Senhor está te chamando para viver uma transformação extraordinária, uma restauração cujos seus inimigos ficarão abismados. Como Neemias, o Senhor está te chamando para manifestar em você a glória dele. Como Neemias, o Senhor está te chamando para revelar quem Ele é. Ele é um Deus de solução, não de crise. Ele é um Deus de milagre e não de caos. Ele é um Deus de cura e não de doenças. Ele é um Deus de emprego e não de desemprego. Ele é um Deus de prosperidade e não de miséria. Ele é um Deus de amizade, não de inimizade. Aleluias. Perceba que o que nós estamos vendo aqui é alguém que usa a intercessão e ele é atendido. Irmãos, ele era copeiro. Quem é copeiro? Copeiro era aqueles que bebiam do vinho. Quando o rei ia beber, para ele não se envenenar, ele, antes de beber o vinho, ele dava quem? Ao copeiro. Era alguém de segurança, alguém que tomava primeiro, alguém que tinha praticamente a vida do próprio rei nas mãos, porque poderia ser que, recebendo ele, poderia passar adiante o reino dele, mas não, ele bebia adiante. E a Bíblia fala que esse homem, ele se tornou como que, tendo graça aos olhos do rei, e futuramente seria levantado como governador. É isso que Deus faz. Pessoas que estão no anonimato, pessoas que estão lá, sem nada, se tornam grandes para adorar um Deus grande e para fazer coisas grandes. Veja como Deus tem chamado você para viver coisas grandes. Então, seja feliz. Viva um tempo novo na sua vida. Seja feliz. Sem esmorecer. Seja Neemias. Continue intercedendo, porque a sua casa pertence ao Senhor. Porque as muralhas ao Senhor está restaurando. Continue orando pela sua casa, pelo seu patrimônio, pelas suas finanças, porque o pouquinho de tempo e o que Ele mesmo tem prometido virá, Ele não tardará. Todavia, continue firme, como Neemias, dia e noite, orando e chorando diante do Senhor. A oração de Neemias, ele não estava sozinho. Ele também conta com pessoas. E eu estou vendo aqui pessoas que estão no mesmo propósito. Lembra que os apóstolos estavam todos unidos
unânimes em oração, buscando o Senhor. Até chegar o momento em que se cumpre a promessa, em que eles seriam revestidos de poder, e o Espírito Santo desceu e toda a casa foi cheia para a glória de Deus. Neemias, na oração, diz que, veja no verso número 11, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à nossa oração, à oração do teu céu, e à oração dos teus servos. Eles estavam ali como pessoas para pelejar também em oração. Separe pessoas para estar do lado que tem a mesma visão que você. Águia anda com águia. Águia não anda com galinha. Amém? Se coloque de pé. Agora, esse tipo talvez você tenha vivido até aqui tricas, a estrutura está como que rachada, mas é o Senhor que te chamou nessa noite para administrar. Que o Senhor venha continuar trabalhando de uma forma que todas as brechas serão definitivamente fechadas e o nome dele seja glorificado. Cubra a sua cabeça. Pai eterno santo, nós queremos, assim como Neemias, confessar os nossos pecados. Senhor, queremos te pedir restauração, Senhor. Desejamos, Senhor, restauração dos mundos, Pai. Aquilo que nos cerca, Senhor, e tentar bater, Senhor, as muralhas da nossa vida. Que o Senhor venha frustrar, Pai. Que o Senhor venha blindar o teu povo, Pai, de forma que este povo esteja inamovíveis, em segurança, Pai. Firmado na rocha, pode bater vento, tempestade, luta, mas nada bate, porque está firmado no alicerçado. Muito obrigado, Pai, porque um grande milagre está acontecendo nessa noite, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Jesus. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer aos irmãos, a todos. Em nome de Jesus Cristo, Pastor Marcos.